15 fundos imobiliários para o investidor iniciante ganhar dinheiro em 2024. Serão fundos de tijolo, fundos de fundos e fundos de papel. Para quem não sabe, um fundo de tijolo ele tem imóveis físicos, por isso que, na minha opinião, é muito interessante, muito mais seguro o iniciante começar por fundos de tijolo, ainda mais porque é muito mais fácil de analisar. Depois temos os fundos de fundos, que compram cotas de outros fundos imobiliários. Por si só, você já tem uma boa diversificação, também tranquilo para o investidor iniciante começar. Agora, temos também os fundos de papel. Eles mexem com crédito imobiliário, ou seja, dívidas imobiliárias. Por isso que, na minha opinião, já não é tão interessante assim um iniciante começar por fundos de papel. Contudo, nesse vídeo eu vou te mostrar alguns fundos de papel um pouco mais seguros. E bem, eu sou o Matheus, vamos então aqui direto para te mostrar os 15 fundos imobiliários. Vou começar pelos fundos de tijolo, aqui do segmento de shopping. Temos o MALL11, atualmente ele está com dividend yield de 8,31%, ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou por cota R$ 9,63. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 115,76. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 119,31 por cota, temos aqui aproximadamente 3% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Quando a gente olha aqui algumas informações do fundo, temos aqui dados bem interessantes. Primeiro, ele já é um fundo antigo, teve seu início em 2017, é gerido e administrado pela Genial, ainda conta com um consultor especializado e cobra uma taxa de administração, na minha opinião, bem tranquila, de apenas 0,5% ao ano, a razão de 1/12 sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. Lembrando, esse valor aqui, essa taxa já é descontada automaticamente. Então, tudo que entrar de rendimento na sua conta de um fundo imobiliário, seja esse aqui ou outro, já é descontado essa taxa e você não precisa pagar nenhuma taxa, não precisa pagar nenhum imposto. Só pegar aquele valor, fazer aí reinvestimentos ou tirar ele e fazer o que você quiser. Eu sugiro que você reinvista para você aumentar ainda mais a sua rentabilidade. Vamos ver aqui então a carteira de investimento de imóveis do MALL11. Olha só, ele possui participação em vários shoppings localizados em vários estados. Temos aqui Alagoas, Pernambuco, vários em São Paulo, vários no Rio de Janeiro, também na Bahia. Por isso que, na minha opinião, o MALL11 é uma boa pedida para iniciantes. Contudo, é bom você ficar de olho nisso. Quando a gente olha a receita operacional líquida do fundo imobiliário, veja que 28% vem de apenas um imóvel, Madureira Shopping, e 19% de outro imóvel, Maceió Shopping. Ou seja, quase 50% da receita dele vem de apenas 2 shoppings. Então, se você quiser investir no fundo, é bom você ficar de olho nisso. Ah, Matheus, não quero investir nesse fundo, tem outros? Cara, tem outros sim. Você pode investir, por exemplo, no XPML11, também é um fundo de shopping, atualmente com dividend yield de 8,84%, ou seja, ele pagou nos últimos 12 meses R$ 9,86, atualmente está sendo negociado a R$ 111,47. Quando a gente olha o seu valor patrimonial de 112,12, a gente vê que ele está com apenas alguns centavos de desconto frente ao seu valor patrimonial. Outro fundo aqui é o VISC11, também um fundo de shopping, outra pedida aí para iniciantes. Veja que ele está com dividend yield de 8,81%, ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou R$ 10,47, atualmente está sendo negociado a R$ 118,92, só que quando a gente vê o seu valor patrimonial por cota de 115,36, a gente vê que atualmente ele está com 3% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Então, fica acompanhando esse fundo se você quiser investir nele, porque como estamos falando aqui de renda variável, ele vai subir, ele vai cair, ele vai subir de novo, ele vai cair. Pode ser que com o tempo ele fique nesse valor aqui ou até um pouco menor. Então, se você quiser investir aqui no fundo, fique muito atento a ele. Mas temos aqui o XPML11, que atualmente está com alguns centavos de desconto. Temos aqui o MALL11, que está com aproximadamente 3% de desconto. Lembrando, esse vídeo não é recomendação de investimento, é apenas algumas sugestões para você estudar em 2024. Pois bem, agora vamos entrar nos fundos imobiliários de logística. Vou começar por um que eu venho elogiando bastante no meu canal, o LVBI11. Atualmente ele está com dividend yield de 8,24%, ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou R$ 9,41. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 114,29, só que quando a gente compara com o seu valor patrimonial de 117,35, a gente vê que ele está com aproximadamente 3% de desconto frente ao seu valor patrimonial.
Quando a gente olha algumas características do fundo, temos aqui o seguinte: ele também já é um pouco antigo, ó, teve seu início em 2018, é gerido pelo VBI, que vem fazendo um excelente trabalho, e administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração, no último mês foi de apenas 1,07% sobre o patrimônio líquido aí do fundo. Na minha opinião, uma taxa bem tranquila. Olhando o portfólio do fundo, veja aí que ele possui participação em vários imóveis e perceba que a maioria desses imóveis são totalmente do fundo imobiliário. Somente esse imóvel aqui em Aratu, que ele é dono de apenas 70%. Veja que ele possui 34 locatários, isso aqui é bem interessante, 0% de vacância física, 0% de vacância financeira, até porque, na minha humilde opinião, esse fundo aqui possui ótimos imóveis bem localizados. Olha só, 43% estão localizados a um raio de 30 km de São Paulo, temos aqui 23% em extrema Minas Gerais e o restante basicamente em regiões metropolitanas, ou seja, com muita população. Em relação à qualidade dos imóveis, veja que 94% possui classe A, realmente bons imóveis. O fundo ainda possui, ainda conta com vários inquilinos de diversos segmentos, então na minha opinião, esse fundo aqui é uma boa pedida para iniciantes. Ah, Matheus, mas eu não gostei do LVBI 11. Tem outro fundo? Tem sim, temos vários fundos de logística bons, olha só. Temos aqui o XP LG11, atualmente com dividend yield de 8,60%. Perceba que todos os fundos imobiliários aqui de tijolo estão com dividend yield superior a 8%. Beleza. Nos últimos 12 meses, ele entregou R$ 9,14 por cota e atualmente está sendo negociado a R$ 106,25. Contudo, quando a gente olha o seu valor patrimonial de R$ 110,26, vemos aqui um desconto de aproximadamente 4%. Outra pedida aqui também é o BT LG11, na minha humilde opinião também um excelente fundo de logística, com dividend yield de 8,94%. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 8,98 por cota. Atualmente está sendo negociado a R$ 100,53, só que quando a gente compara com o seu valor patrimonial de R$ 99,06, a gente vê que ele está com aproximadamente R$ 1,50 mais caro do que o seu valor patrimonial, ou seja, aproximadamente aí 1%. Fique muito atento então aqui a esse fundo, se você quiser investir nele, pode ser que ele caia um pouco, porque olha só, estamos falando aqui de renda variável. Até um tempo atrás, ele estava custando R$ 98,93, um pouco menor, né, do que o seu valor patrimonial. Então, fica muito atento aqui também a esse fundo imobiliário, ele possui um bom portfólio. Temos aqui também, não posso deixar de falar desse aqui, né, o gigante aí, o melhor da bolsa, na minha opinião, e na opinião de vários especialistas, o famoso HGLG11, atualmente com dividend yield de 9,12%, mas isso aqui não é o tempo inteiro, geralmente ele fica com dividend yield um pouco menor, quer dizer que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 14,70. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 161,22, só que quando a gente compara com o seu valor patrimonial de R$ 153,13, vimos aí que ele está com aproximadamente 5% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Mas geralmente esse fundo, desde que eu comecei a investir lá em 2018, eu nunca vi ele com valor patrimonial, né, um preço sobre o valor patrimonial de 1 ou menos, sempre ali na faixa 1,03, 1,05. Isso mostra que o fundo realmente possui uma boa qualidade. E bem, o próximo segmento será do segmento de lajes corporativas, mas para quem me acompanha já sabe, não sou muito chegado no segmento de lajes corporativas, mas se eu fosse iniciante, eu começaria com um fundo híbrido, como no caso do ALZR11, porque ele possui basicamente metade do seu patrimônio alocado em lajes corporativas, ou como alguns gostam de chamar de escritório, e a outra parte em galpões logísticos, e isso acaba minimizando o risco de lajes corporativas. Olha só, atualmente ele está com dividend yield de 8,41%, ou seja, nos últimos 12 meses ele entregou R$ 9,70 por cota. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 115,22. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de 107,43, a gente vê que ele está com aproximadamente 7% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Cara, muita coisa, né? Olha só, 107 aqui, 115 aqui, aproximadamente R$ 8,00 mais caro do que o seu valor patrimonial. Mas claro, estamos falando aqui de renda variável. Fica acompanhando o fundo. Olha só, teve uma época aqui, nos últimos 6 meses, que ele chegou a R$ 111,10. No último ano, a gente vê aí que ele já chegou a ser negociado a R$ 109,01.
Então, fica muito atento a esse fundo aqui, caso você queira investir nele. Atualmente está um pouco mais caro, mas você pode ir acompanhando, quando ele ficar barato, você pode aproveitar a oportunidade. Bem, olhando aqui então, o fundo imobiliário, temos aqui o seguinte, ele teve seu início em 2018, é gerido pela Aliança e administrado pelo BTG Pactual, que cobram taxas, na minha opinião, bem tranquilinhas. Uma taxa de gestão de 0,70% ao ano, administração 0,20% ao ano e escrituração 0,05% ao ano. Tudo sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. Olhando agora o portfólio do fundo, na minha opinião ele possui uma cartela bem diversificada. Veja que 43% são edifícios comerciais, ou seja, lajes corporativas ou escritórios, e o restante temos aqui, 24% galpões logísticos secos, 4% galpões logísticos refrigerados, temos 24% renda urbana, temos aqui também um percentual em data center. Realmente um fundo imobiliário bem diversificado. Se eu fosse iniciante e quisesse me expor a lajes corporativas, eu buscaria um fundo imobiliário sim para começar. E depois, se você quisesse, poderia entrar diretamente em um fundo imobiliário de logística. Mas claro, é a minha opinião, não é recomendação de investimento. Veja que o fundo imobiliário possui vários imóveis com vários inquilinos, a maioria deles localizados em São Paulo e um pouquinho no Rio de Janeiro. Esses inquilinos são de vários segmentos, temos aqui bebidas, especialidades químicas, medicina diagnóstica e vários outros, com contratos que vão vencer no longo prazo. Olha só, alguns em menos de 3 anos, mas a maioria 12 anos, 9 anos, 7 anos, 6 anos, com uma média de 8 anos e meio. Então é muita coisa, na minha opinião. O ALZR11, conhecido como Alzirão da Massa, é um ótimo fundo imobiliário para iniciantes, mas repito, é a minha opinião, não é recomendação de investimentos. Mas vamos ver aqui alguns fundos propriamente de lajes corporativas. Temos aqui o HGRE11, que está com dividend yield de 7,95%, ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou R$ 10,30 e atualmente está sendo negociado a R$ 129,59. Aí você olha e fala, Matheus, mas esse fundo está com dividend yield menor do que 8%. Sim, mas daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa. Olha só, olhando o seu valor patrimonial de R$ 154,79, vimos aqui um desconto de aproximadamente 16%. E agora voltando aqui, por que ele está com dividend yield menor do que 8%? Por causa disso aqui, a sua vacância financeira está beirando os 19%. Mas isso é porque o segmento de lajes corporativos vem enfrentando diversos problemas. Mas enfim, na minha opinião, é um bom fundo. Mas eu me exporia, se eu fosse iniciante primeiro, no ALZR11, mas não é recomendação, é o que eu faria. Temos aqui também outro fundo de escritório, o PVBI11, mais focado nessa parte Prime. Olha só, um dividend yield também menor do que 8%, conforme eu falei. Os fundos de lajes vêm enfrentando alguns problemas, mas tranquilo, nos últimos 12 meses ele distribuiu R$ 7,72 por cota. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 101,40. Só que quando a gente compara com o seu valor patrimonial, mesmo assim, olha só, mesmo com dividend yield menor do que 8%, cara, ele está com PVP de 1,01, ou seja, ele está R$1 mais caro do que o seu valor patrimonial. Então, se você quiser investir no fundo, fica atento aí, nos últimos 6 meses, quando a gente vê aí, ele chegou a ser negociado a R$ 97,00, R$ 98,00 aproximadamente. Então, o fundo imobiliário assim, ele vai subir, ele vai cair. Cabe a você ficar acompanhando, quando chegar ali num bom preço, numa boa oportunidade, você vai lá e faz a sua compra. Agora vamos entrar em fundos imobiliários de papel, mas é igual eu falei no início desse vídeo. Se você quiser investir, começar a investir em fundos imobiliários, o ideal é você começar por fundos de tijolo, porque é muito mais simples de você analisar. Aqui eu estou fazendo análises bem rápidas, mas se você quiser uma análise mais completa, eu vou deixar um card bem aqui. E se você quiser mais completa ainda, recentemente eu gravei um curso, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá aos fundos imobiliários de papel. Temos isso aqui que atualmente está baratinho, o KNSC11, atualmente com bom dividend yield de 11,83%, ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou R$1, olha só, R$1 e aproximadamente 5 centavos. Ah, Matheus, mas ele pagou pouquinho. Sim, isso porque o valor da cota dele também é pouquinho, olha só, R$8,82, você já pode investir no KNSC11. Quando a gente compara com o seu valor patrimonial, olha só o que está aqui no site, R$ 89,54, ou seja, aproximadamente aí 90% de desconto, mas nem tudo é o que parece. Quando a gente abaixa um pouco aqui a tela, olha só, recentemente o fundo imobiliário fez um desdobramento de cotas na proporção de 1 para 10, ou seja, ele pegou uma cota e basicamente dividiu em 10, mas aqui o site
ainda não pegou esse valor patrimonial por cota e dividiu em 10. A gente fazendo isso aqui na calma, temos aqui, ó, só pegar a vírgula e passar aqui para frente, um valor patrimonial, então, de R$ 8,95. Contudo, como ele está sendo negociado a R$ 8,82, atualmente ele está um pouquinho mais barato do que o seu valor patrimonial. Olhando algumas informações a respeito dele, é um fundo gigantesco com mais de R$ 1 bilhão em patrimônio, mais de 100 mil cotistas, mas vamos ver quando ele teve seu início. Temos aqui em 2020, então é um fundo praticamente novo, administrado pela Intrag e gerido pelo Kinea, que cobra uma taxa de administração de 1,20% ao ano. Aí sim, na minha opinião, essa taxa aqui é um pouco salgada. Mas continuando aqui para a gente ver a carteira do fundo imobiliário e o porquê eu gosto dele por causa disso aqui, ó. Cerca de 57% ele investe focado em IPCA, ou seja, índice de inflação. Cerca de 40% CDI e 2,5% Selic. O CDI acompanha bem de perto a taxa Selic. Então, quando a gente tem a taxa Selic, o CDI subindo, a gente vai ter também a inflação subindo. Então, é muito bom. Eu sempre gosto de fundos imobiliários que tem essa diversificação de indexador. Mas beleza, vamos ver quantos ativos que esse fundo aqui possui. Olha só, no caso aqui, como ele é de papel, ele vai possuir vários CRIs. Olha só, mais de 70 CRIs. Na verdade, temos aqui, ó, 72 CRIs e cotas de 2 fundos imobiliários, além de um pequeno caixa investido em títulos públicos federais, ou seja, o famoso Tesouro Direto. Então, na minha opinião, o KNSC11 é uma boa pedida para investidores iniciantes começarem aí a estudar para investir em 2024. Lembrando, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Ah, Matheus, mas eu não gosto do KNSC11. Tem outro fundo? Tem sim, um inclusive da própria gestora, olha só, KNCR11. A diferença dele para esse último fundo imobiliário é que a maioria do portfólio dele vai render apenas o CDI, ou seja, ele vai seguir bem de perto a taxa básica de juros da economia brasileira. Mas vamos lá, olha o dividend yield dele atualmente, 13,36%, é um ótimo dividend yield, ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou R$ 13,58 por cota. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 101,56. Contudo, quando a gente vê o seu valor patrimonial de R$ 100,98, ou seja, menor do que isso aqui, né? Ou seja, atualmente o fundo imobiliário está mais caro do que o seu valor patrimonial. Ah, Matheus, então agora eu não vou investir, o que eu faço? Vai acompanhando o fundo. Olha só, nos últimos 6 meses, ele já chegou a valer, ó, R$ 96,00, R$ 96,34. Então, pode ser que com o tempo ele fique até mais barato do que o seu valor patrimonial. Então, se você quiser investir nele, vai acompanhando. Temos outro aqui também, mesmo a gestora fazendo uma cagadinha aí, na minha opinião ele continua sendo um bom fundo. Olha só, o CPTS11, atualmente com dividend yield de 10,68%, nos últimos 12 meses ele pagou cerca de 85 centavos por cota. Ah, Matheus, um valor pequeno sim, mas olha só, a cota dele também é um valor baixo, R$ 7,97. Quando a gente compara com o seu valor patrimonial de 8,84, temos aqui um desconto de aproximadamente 9%. Eu acho bem interessante o CPTS11 para iniciante, porque aproximadamente 25 para 26% da carteira dele, ele investe em cotas de outros fundos imobiliários, o que garante, ao menos na minha opinião, uma certa segurança a mais para o investidor iniciante. Já os fundos de fundos, eu separei 2 aqui para você. Temos aqui o KIZU11, um fundo imobiliário da Aquilima, que atualmente está com dividend yield de 10,94%, ou seja, nos últimos 12 meses ele distribuiu 89 centavos por cota. Ah, Matheus, um valor pequeno. Sim, mas olha só também, ó, um pouco dinheiro você já pode investir aqui no KIZU11, R$ 8,18 atualmente por cota. Contudo, quando a gente compara com o seu valor patrimonial de 8,87, a gente vê aproximadamente 8% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Temos também outro que, na minha opinião, é um dos melhores fundos de fundos atualmente, mas claro, é a minha opinião, e minha opinião pode mudar aí com o decorrer do tempo, então isso aqui não é recomendação de investimento. Mas temos aqui o BPFF11, atualmente com dividend yield de 10,76%, ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou R$ 7,44 por cota. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 69,14. Quando a gente compara com seu valor patrimonial de R$ 75,96, outro fundo de fundo com também 9% de desconto frente ao seu valor patrimonial. E se esse vídeo te ajudou, comenta aqui, eu gosto bastante da sua participação.
E bem lembrando, recentemente eu lancei um curso e você vai aprender tudo que o investidor iniciante precisa para ganhar dinheiro todo mês na bolsa de valores, através de fundos imobiliários, através de ações, renda fixa. Vai aprender a montar uma carteira de investimento e até a como declarar seus investimentos, além de vários outros assuntos. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Bem, fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.